hoje vamos aí para o capítulo 13 do nosso querido livro O Desejado de Todas as Nações, né? Intitulado A Vitória, tá bem? Então olha só, após o confronto que vemos na semana passada, né? No deserto, né? Que Jesus é batizado, ele é guiado pelo Espírito de Deus ao deserto, e ele vence Satanás no deserto, né? E após esse confronto, o Cristo ele sai da crise do confronto melhor do que quando antes entrou, né? Então ele sai vitorioso com força, né? Então assim, esse título, A Vitória, né, que Ellen White deu, né, revela que a derrota de Satanás, ela não foi temporária, tá bem? Muito menos simbólica, né? Ela foi real, decisiva e cheia de significados para a humanidade, para mim e para você, né? E ela foi decidida ali. Cristo decidiu o resgate, o nosso resgate, na tentação, no deserto da tentação, tá? Como vimos na semana passada. E agora vamos ver a continuação deste pós-tentação, né? Então olha só, Cristo ele resistiu não por ele próprio, né? Claro, isso, né, já bastava, né? Mas ele resistiu por amor a nós, né? Por quê? Porque agindo assim, ele estava abrindo o caminho para a nossa salvação. E não só, mas para que eu e você hoje, em nossos dramas, em nossos traumas, em nossas tentações, no século XXI, possamos vencer também. Se Cristo venceu, é porque é possível vencer também. É possível vencer, creia nisso. É possível vencer. Se Cristo venceu, usando o recurso que vamos estudar aqui, é porque Ele também deseja o mesmo para você. O mesmo recurso que Ele usou e que vemos na semana passada, o que Ele usou? A oração, a dependência do Pai, o que Ele usou? A palavra de Deus. Ele usou 3 coisas: a palavra, a oração e a dependência do Pai. E se Ele usou isso e venceu, Ele deixou esta mesma ferramenta para mim e para você nos dias de hoje, para que consigamos vencer o nosso maior inimigo. Acredite. E se Jesus conseguiu vencer, é porque você também consegue, né? Olha só, vamos examinar aqui os tópicos desse capítulo maravilhoso, intitulado A Vitória, né? Satanás derrotado, né? Então olha só, ao final das tentações, né, quando ele exibe as glórias deste mundo e pede para que Jesus o adore, né? Ao final dessa tentação, né, Satanás se retira violentamente e completamente, né? Ele sai assim, sem mais nem menos, abruptamente, né? E quem vem ao encontro de Cristo são os anjos, né? E não só isso, mas também quando Satanás se retira abruptamente, né, ele percebe, ele já entendeu claramente ali que os dias dele estavam contados. Ali na tentação, no deserto, quando Jesus vence ele pela última vez, na terceira vez, né, quando ele se retira, ele já entendeu. Já era game over, ele sai furioso, entendeu?
Por quê? Porque ele não consegue, ele não pode dominar aquele que está plenamente em Deus. Satanás não domina uma pessoa que está segura nas mãos de Deus. Satanás não é seu dominador, meu querido. Satanás não é o seu dominador. Não é e nunca foi nem será. Cristo Jesus é que tem a posse da sua vida pela morte na cruz. Cristo comprou-nos esse direito que antes pertencia a Satanás, mas agora pertence a Cristo. Ele tomou posse da sua e da minha vida na cruz do Calvário. Creia nisso, né? E a autoridade de Jesus ali foi, mais uma vez, reafirmada. Ela foi afirmada no céu, olha só, Apocalipse 12, verso 7 em diante, quando há a expulsão de Satanás do céu, né? Ali, a autoridade de Cristo é afirmada. Quando Cristo encontra-se mais uma vez com Satanás no deserto, a autoridade de Cristo é reafirmada pela segunda vez. E quando ela foi reafirmada, Satanás já entendeu. Já não precisava dizer mais nada, né? E não é por força, por violência, não. Mas foi por obediência mútua e perfeita. Perfeita submissão a Deus, né? Ou seja, a vitória de Cristo mostra que o poder do inimigo é extremamente limitado. Ele não tem todo o poder como ele pensa que tem. Não. Ele age segundo a misericórdia de Deus. Até onde Deus permite, o inimigo vai. Entende? Ele não age aleatoriamente, fazendo o que bem entende e pronto. Não, pagando de bonito, né? Pagando de gostosão e tal. Não, nada disso. Satanás tem limites para agir. Satanás tem limites para agir. Quero que saiba disso, né? E diante disso, uma vida que está rendida em Cristo, ele não tem posse, ele não tem poder. Uma vida que está rendida em Cristo, ele não tem poder. Esquece, já era. Entendeu? Vamos lá então para o ministério dos anjos, né? Depois que o inimigo se retira, vem os anjos para servir Jesus, né? Então, ou seja, após a vitória celestial, né, Cristo, né, em forma humana, né, ali no deserto, anjos celestiais aproximam-se, eu penso que na correria, não foi devagar não, foi na correria, porque os anjos entendiam que quem estava ali era o Salvador, era o querubim, era o exaltado do céu, do rei, da majestade do céu. Era o exaltado que estava ali, moribundo, ali no deserto, né? Todo daquele jeito que a gente sabe, né? Magro, pálido quase, sem força alguma para comer e etc, né? Então os anjos não foi devagar, os anjos foi depressa, correndo, né? Para recuperar as forças do exaltado Filho de Deus, né? Então, ou seja, Ellen White, aliás, eles suprem as necessidades físicas e espirituais de Jesus, e os anjos suprem as necessidades espirituais e físicas nossa hoje, demonstrando, sabe o quê? Que o céu nunca abandona os fiéis.
o céu nunca abandona os fiéis. A majestade do céu, a trindade, os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos, nunca abandonam um fiel filho de Deus. Nunca. Né? E olha só, Ellen White, ela ressalta isso que eu acabei de falar. Por quê? Porque todo esse cuidado que os anjos tiveram com Jesus é o mesmo, não há diferença nenhuma, com o cuidado que os anjos querem ter com você e comigo. Isso me toca profundamente. Porque eu, como pecador, miserável, desgraçado, pobre, cego, nu, você também, meu querido amigo, meu querido irmão, né? Nós temos o mesmo tratamento que Jesus teve lá no deserto, enquanto estava moribundo, né? Enquanto estava sem fome, com fome, melhor dizendo, com fome. E os anjos foram lá dar de comer a Jesus, né? Então veja que nós, como filhos de Deus, temos o mesmo tratamento, o mesmo amor, o mesmo carinho que o Filho de Deus recebeu, nós também temos recebido muitas vezes da parte dos anjos. Né? Esse é o famoso ministério dos anjos aqui na Terra. A Bíblia fala muito bem, claro, a respeito disso. Há ministério dos anjos no Antigo Testamento e há ministério dos anjos no Novo Testamento. O ministério dos anjos é ininterrupto, é bonito, é extraordinário, é esplendoroso e toca meu coração, né? Porque Deus deseja alcançar-me e Deus deseja alcançar a tua vida também, né? Então, olha só, terceiro tópico, né? Vitória como homem, não como Deus independente, né? É o que nós sempre dizemos aqui no canal, né? Cristo assumiu duas naturezas. Ele desafiou a lei da física. A lei da física nos diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, o mesmo espaço ao mesmo tempo. Onde há água, não pode haver óleo. Onde há óleo, não pode haver água. Se houver os dois, há uma linha bem tênue que separa. Ainda assim, uma linha bem tênue. O que é água e o que é óleo. Eles não se misturam. E assim, Cristo desafia a lei da física, a lei da genética, né? Porque ele assume, ele é um ser divino e ele assume então a natureza humana. E ele vence no deserto tendo a natureza humana. Esta mesma que nós temos, que eu e você temos, é a mesma que Jesus teve. E é a mesma que ele venceu. E se é a mesma que ele venceu, nós também podemos vencer. Né? E um dos pontos centrais, claros, que Ellen White destaca nesse capítulo, né? A Vitória, capítulo de número 13, né? Ela destaca três coisas. Né? Primeiro, palavra de Deus. Né? Cristo dependeu da palavra de Deus para vencer, como nós vimos na semana passada. Né? Cristo dependeu da oração. Você tem orado, meu querido, minha querida? Você tem clamado a ajuda de Deus, a ajuda do alto? Ou você tem se arrastado pela vida, sendo humilhado pelo inimigo? Que isso não ocorra com sua vida, meu querido. Nós temos à disposição a palavra de Deus, nós temos à disposição a oração. E não só, nós temos o poder maravilhoso do Espírito Santo, meu querido. Ei, escuta isso. Nós temos o poder maravilhoso do Espírito Santo ao nosso lado. O
Espírito Santo, ele está conosco, ele nos ama. Ele nos ama muito, meu querido. E ele não vai deixar você nas mãos do inimigo padecendo. Não. Ele quer te soltar, ele quer te livrar das garras do inimigo, meu querido. Ore a Deus, pegue a palavra, se imuna da palavra de Deus, se encha da palavra de Deus, tenha poder, irmão. Assuma esse poder para si. Pega o poder do alto e assuma para si. Tenha posse do poder que Deus te oferece. Eita glória! Queridos, Jesus, enquanto esteve aqui na terra durante os 33 anos, estou quase chorando, ele não usou da sua divindade para vencer, para ter benefício próprio. Pelo contrário, ele tornou-se exemplo, um exemplo perfeito do que é submissão a Deus, do que ele fez por nós, do que Cristo fez por nós. Né? Isso é muito significativo, muito. O quarto, eu montei em tópicos aqui, né? O quarto tópico aqui, a vitória que nos representa. Ou seja, a vitória de Jesus, ela não foi uma vitória pessoal, ela foi uma vitória universal, meu querido. Ela garante 3 coisas. Sabe o quê? O pecado não precisa mais dominar a sua vida, meu irmão. Não precisa. O pecado não tem mais esse direito de aprisionar a tua vida. A tentação não precisa mais te vencer. E a graça de Deus é suficiente na sua vida e na minha vida. Amém? Eita glória! Primeiro, o pecado não precisa te dominar. Segundo, a tentação não precisa te vencer. E terceiro, a graça de Deus é suficiente na sua vida. Né? Cristo triunfa onde Adão caiu e recupera aquilo que foi perdido. Né? Adão perdeu a vitória no paraíso. Cristo recuperou no deserto. Tá vendo? Depois de 4.000 anos, Adão tinha tudo para vencer, perdeu. Cristo tinha tudo para ser derrotado, venceu. Eita glória! Cristo tinha tudo para ser derrotado e venceu. Venceu uma guerra não só milenar, não só pessoal, que Satanás esteve ali, né, presente. Né? Não foi uma luta milenar, não foi uma luta pessoal, foi uma luta universal, meu querido. E se Cristo venceu pela palavra de Deus, pela oração, e tendo submissão do Espírito Santo, é o que você precisa para a sua vida. Né? E digo mais, a mensagem central aqui do capítulo, né, a vitória de Cristo não foi pessoal, ela foi representativa. Cristo representou Adão até o último ser humano que habitar na terra antes da volta de Jesus. Cristo representa a humanidade. No deserto da tentação, Cristo representou a humanidade. Eita glória! E ele venceu para que a humanidade tivesse esperança, força e um novo começo. Uma retomada, né, daquilo que o pecado estragou. Né? Para concluir, então, meus queridos, a vitória de Cristo no deserto
antecipa a vitória final e definitiva na cruz. O inimigo foi derrotado ali. O começo, olha só, o começo da derrota do inimigo não foi na cruz. O começo da derrota do inimigo foi no deserto e finalizada na cruz. E o deserto e a cruz definitivamente sela a morte de Satanás. O deserto e a cruz sela definitivamente a morte de Satanás. Satanás está com os dias contados. Ou seja, Cristo mais uma vez provou que a obediência é o verdadeiro poder e que a fidelidade a Deus sempre conduz à vitória. A obediência e o poder e a fidelidade a Deus, né? Poder de submissão a Deus, fidelidade, obediência, né? Sempre resultará em vitória. Né? Eu apelo, como eu sempre faço, né? Hoje Deus te chama, Deus te convida para que você viva esta vitória de Cristo. A vitória de Cristo lá no deserto pode ser vivida na sua vida hoje. Receba a vitória de Cristo na sua vida hoje, lá do deserto. Cristo não venceu lá no deserto. A vitória não foi só lá no deserto. A vitória acontece na nossa vida hoje, né? E Ele te convida a viver essa vitória. A vitória que foi obtida no deserto, selada na cruz. Ele te convida para que você viva, para que você receba, tome posse dessa vitória. Talvez a sua luta hoje, o divórcio, problemas financeiros, problemas de relacionamento, enfim, traumas, enfim, talvez alguma luta tua ainda exista, né? Talvez o deserto ainda seja real, não passou, você está passando, mas a vitória já foi conquistada na cruz. A vitória foi conquistada por Cristo Jesus no deserto e na cruz. E Deus te dá de presente essa vitória para você na sua vida hoje. O que você precisa fazer? Simples. Confiar, permanecer firme, colar em Cristo. Cola em Cristo, irmão. Cola. A mesma graça que Deus disponibilizou para Cristo Jesus enquanto esteve aqui na terra como homem, é a mesma que Ele te oferece hoje, no dia 11 de janeiro de 2026. É a mesma, não tem diferença alguma, né? Então, e essa mesma vitória que Cristo teve, você pode ter também nos dias de hoje. Amém? Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, por ter nos dado essa vitória. Como eu falei, e é verdade, Adão tinha tudo para vencer, perdeu. Cristo tinha tudo para ser derrotado, venceu. Oh, glória! E que esta vitória, Senhor, nós tomemos posse dela pela maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Oh, glória! Amém. Que o Senhor nos abençoe, perdoe a cada um de nós, Senhor, e nos ajude a sermos mais semelhantes a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se este conteúdo tem abençoado a tua vida até aqui, por favor, não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de dar o like, não deixe de apertar o sininho das notificações, da palavra todas, para que a cada vídeo novo que é publicado aqui, você seja
avisado pelo YouTube, né? E assim você continue acompanhando as nossas séries, as nossas reflexões aqui, né? Baseadas sempre na palavra de Deus. Amém? Um forte abraço e que Deus te abençoe.